Vou começar por me apresentar, não é? Ana Maria Rodrigues, eu trabalho na Faculdade de Economia desde 1989, licenciei-me em Economia e posteriormente vim a assumir a área da gestão. Virei-me essencialmente para a área da gestão. Acabei o meu doutoramento em 2004 na área da contabilidade. Apesar de ser uma área pobre da universidade, já que somos muito poucos nesta área, foi essa porque optei neste momento e fruto de uma opção, acabei por me licenciar em Direito já, agora, há muito pouco tempo, em 2009, e neste momento estou a investigar numa área que chamemos assim mista entre o direito contabilístico, fiscal e um pouco direito societário, dada essa formação que acabei por adquirir nesta última fase. A minha área de especialização neste momento e de investigação é essencialmente sobre as novas normas internacionais de contabilidade e o SNC, que é o Sistema de Normalização Contabilística, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2010. Portanto, é nesta área que desenvolvo a minha investigação e onde leciono essencialmente na área da contabilidade. Tendo sido convidada para fazer uma análise de uma obra, escolhi um livro que, apesar de não ser muito divulgado, certamente em Portugal, já que não foi traduzido para português e também não conheço, que circula muito na sua versão inicial, que é americana, acabei por escolher este livro que se denomina Inimigos da Esperança, publicado por Sério e Elipse da Erudição, que me foi oferecido por um amigo que me trouxe o livro na tradução brasileira. É uma pequena obra, tem apenas só 96 páginas. O autor é Lindsay Water, foi traduzido e a editora é a Unesp, e foi traduzido no ano de 2006. Primeiro convém dizer qualquer coisa sobre, afinal, sobre quem é a Lindsay Water. É editor da Harvard University Press, que é uma das maiores editoras universitárias, ou se quiserem, uma das mais importantes editoras universitárias, e que se preocupa neste pequeno livro de 96 páginas a analisar a crise na produção académica e editorial de um ponto de vista da sociedade, dos professores universitários, dos estudantes e dos bibliotecários. Claro que não vou falar do livro todo, vou-me situar nesta abrangência, vou-me situar na posição do Waters no que diz respeito à universidade e particularmente aos professores universitários. Outros poderão ser os futuros leitores desta obra e poderão dar-lhe atenção noutros aspectos mais particulares, porque eu penso que será uma obra que interessa a um público muito alargado. No fundo, porque é que eu escolhi este livro? Eu escolhi este livro porque é um livro essencialmente crítico da situação que vivemos no mundo e na universidade em particular. Um pouco colonizados, um pouco ou muito colonizados pela cultura anglo-saxónica, o Otzer vem colocar a tónica da investigação e do número excessivo de publicações que hoje somos confrontados, ou que temos que naturalmente seguir esta linha, já que somos cada vez mais avaliados pelo número de obras, mais do que pelo aspecto qualitativo das mesmas. Se quisermos usar as palavras do próprio autor, refere este: vive-se num momento em que a publicação de trabalhos com pouco ou nenhum sentido aumenta, enquanto o profissional que é relutante em publicar, esperando o momento certo ou chegar a textos significativos, tende a ser cada vez mais ignorado e está até marginalizado. Este livro é um grito de alerta preferido por alguém profundamente dedicado à preservação da nobreza da produção académica e aos livros que a acompanham, e expressam a ideia do autor desde os quadros anos 70. Nas suas próprias palavras, refere este ensaio é a minha tentativa de exortar os académicos a tomar medidas para preservar e proteger a independência das suas atividades, como escrever livros e artigos de forma como antigamente se concebiam, antes que o mercado se torne a nossa prisão e o valor do livro seja depreciado.
Numa outra passagem, na página 13, o autor afirma que ainda afirma e renova a sua crítica, e crítica violentíssima, ao fazer a equivalência entre os falsos lucros da Enron, caso por todos nós conhecido, pelo menos quem trabalha nas áreas financeiras, e as falsas realizações da academia, representadas por montanhas de publicações que ninguém aprecia nem lê. Na página 17 afirma ainda que a preservação das universidades começou quando as universidades foram feitas prisioneiras do acesso a financiamentos que as conduziu a construir uma burocracia proliferante, própria para lidar com os papéis produzidos pelas agências de financiamento. E, portanto, o grito de alerta dele vai no sentido que o dólar ou o euro ou outra qualquer moeda não venha a ser a última palavra, porque neste caso, como ele próprio refere, quando a moeda se torna a última palavra, o céu fecha-se e a esperança em trabalhos de qualidade e inovadores acaba por se afastar. Nas mesmas linhas de afastamento da universidade do mercado, o autor defende ainda que a vida académica é um chamamento e não um emprego. Daí que as necessidades académicas tenham que se orientar para um mundo diferente do dominado relógio de ponto e do mercado. Numa outra passagem da obra, ele acaba por comparar a vida académica hoje ao caso da figura retratada por Charlie Chaplin nos tempos modernos, trabalhando louca e incessantemente para produzir. Importa perguntar se estaremos tomados por uma força que ultrapassou o nosso controle, devemos render-nos ou lutar, o que se pode fazer neste contexto. Deixo estas palavras para quem as saiba responder ou por quem possa ou queira responder. É evidente que o autor levanta muitas outras questões, trata da problemática das revistas, particularmente as revistas de topo, considerando se essas revistas são ou não uma avaliação entre pares. Refere um caso muito curioso de uma revista da área social, em que, face à premência de publicar, eles optaram, à semelhança de outros escândalos de natureza financeira nos Estados Unidos, optaram por não proceder a essa avaliação entre pares e acabaram por ser publicados artigos sem qualquer nexo numa revista de topo, numa das tais revistas que nós classificamos de natureza ou com classificações A ou B. Portanto, acima de tudo, esta obra representa... faz-nos pensar e representa um grito. Temos que começar a pensar na produção científica, particularmente conduzida nas universidades, não sobre um ponto de vista meramente quantitativo, mas sobre um ponto de vista qualitativo, porque não importa produzir muito, se esses artigos não são lidos nem influenciam ninguém para trabalhos de investigação futuros. E é sobre tudo isto e mais, porque também trata do papel das editoras, também trata do papel da sociedade em geral, que o nosso Otzer se pronuncia. O livro, o título, retomando até um pouco o início, o título do livro é um título curioso, Inimigos da Esperança. Dificilmente se percebe o conteúdo do livro, até porque ele é dividido em duas partes principais, já agora só para verem como por vezes é difícil perceber até onde é que o autor quer chegar. A parte 1 chama-se Os Bárbaros e as Nossas Portas, e a parte 2 chama-se Do Cinismo à Iconoclastia, a promoção do status quo. E estas duas partes dividem o livro, depois cada uma das partes se divide em várias subsecções, mas todas elas apelando ao bom senso da investigação e da produção editorial. Aconselho todos os colegas e todos os estudantes que queiram e possam olhar para esta pequena obra, tem apenas 96 páginas, como disse inicialmente, porque pode ser interessante e fazer-nos pensar sobre o que se passa hoje na universidade, em todo o mundo e na sociedade em geral. Como é evidente, a universidade é reflexo da sociedade onde se insere.